agradecer aqui o professor Wilson Beninca, né, o diretor do setor palotino da Universidade Federal do Paraná. Teve esses dias com a gente aqui, conversando sobre diversos assuntos, os cursos da universidade. Nos mandou, falou: Jackson, tem um professor aqui que o cara é fera, né, do curso de agronomia da universidade, professor Alfredo Paiola. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Jackson, bom dia, ouvintes. Estamos aqui, então, agradecer primeiramente o convite, né, em meu nome, em nome da UFPR, setor palotina. O que é o curso de agronomia? Para quem não é da área de agricultura, por que eu posso fazer agronomia? Sim. É um curso de agronomia aqui em Palotina, a gente sempre brinca, né? É uma região abençoada, um curso abençoado aqui. Então tem Curitiba, que é o mais famoso, o mais conhecido, um curso muito antigo, né? Agronomia lá em Curitiba, UFPR Curitiba. E aí, mais recentemente, não tão recentemente assim, tendo para 14 anos já, o curso de agronomia aqui em Palotina. 14 anos? Isso, então assim, já é um curso até algum tempo. Eu mesmo, já estou completando 10 anos de Palotina, 10 anos que mudei para cá, iniciei as atividades aqui no curso de agronomia. O meu irmão, o professor Leandro, já está há mais tempo aqui, está indo para seus 13 anos por aí, já está aqui também em Palotina, no curso de agronomia. Então é um curso que tem um apelo muito forte pelo agro mesmo, pela região. Como eu disse, uma região abençoada do ponto de vista agrícola, diferente de Curitiba. Não que menosprezando de forma de Curitiba, mas Curitiba é uma cidade maior, uma capital e tudo mais. E aí, às vezes, algumas ações em Curitiba ficam um pouco mais dificultado do ponto de vista prático. Para nós aqui em Palotina, a gente vivencia o agro constantemente, né? Está imerso no agro. Fazer um curso de agronomia. Você veio do agro, né? Sim. Sua família é do agro. Sim. Meu pai é agricultor, pequeno agricultor. Aonde? Do região centro-norte do Paraná, Marialva, por ser mais preciso. Marialva. E aí, nasci lá em Marialva, Maringá, a gente conviveu lá, até formar na graduação, me formei lá na Universidade Estadual de Maringá. E aí depois fui para São Paulo, de São Paulo vir para cá, né? Mas a nossa família é de pequenos agricultores, arrendatários, digamos assim, né? Então a gente convive o agro desde criança. Nascemos na roça, digamos assim. Nasceu na roça. E para quem não é da área da agricultura, o que leva a fazer agronomia, por exemplo? Porque a gente vê dentro da agronomia, vamos no nosso colégio agrícola aqui, Adroaldo Augusto Colombo, um colégio agrícola muito conceituado no nosso município. A maioria são pessoas que vêm lá da agricultura. Mas eu não sou da agricultura, eu posso fazer o curso de agronomia? Sim, com certeza. É o curso hoje que a gente pensa tem muitas possibilidades, oportunidades de emprego, né? Então a gente vive num momento de inteligência artificial, uma série de coisas, inovações e assim por diante, e algumas carreiras às vezes se preocupam um pouco, né? Um pouco mais até onde vai ter emprego, mas o nosso agro segue muito forte, seja ver números de PIB, números de porcentagem de recurso que move o agro brasileiro, o quanto cresceu nesses últimos anos o agro brasileiro, seja em área, seja em produtividade, principalmente em produtividade, né? A gente cresceu muito em produtividade, sem crescer tanto em área, e assim as oportunidades de emprego são geradas, seja aqui na nossa região, especificamente, como em regiões de expansão, como o Cerrado Brasileiro e assim por diante. Então, mesmo quem é da cidade, de repente não tem um vínculo assim com o agro, com certeza deve cursar o curso de agronomia, né? Pensando nas oportunidades que já tem e que terão no futuro aí. Seguem tendo oportunidades para o agro, como o agro cresce, a alimentação, parece clichê algumas frases, né? Mas é o agro que alimenta o mundo, é o agro que segue aí, puxando, ajudando o nosso PIB agrícola brasileiro e o nosso crescimento brasileiro nesses últimos anos, né? Então, oportunidades com certeza terão, né? E aqui, de novo, repito até, né? A gente está numa região imersa pelo agro, então, às vezes, quem é de outras regiões pode vir para cá para cursar o curso aqui, enfim, é um curso muito interessante, muito bom, não só porque eu faço parte, mas pensar na nossa realidade. As aulas práticas, daqui a pouquinho, 8 horas, eu estou indo para a aula prática em campo. A gente vai no campo, ver plantaninha, ver soja no campo, né, as últimas sojas mais tarde, o milho que já entrou. Então, assim, isso é muito legal, essa interação que a gente tem muito forte. A gente vê isso, né, professor, porque você falar do agro, a maioria são pessoas já ligadas ao agro, né? O filho, né, o pai fala, vai fazer agronomia, né? Foi assim com você também ou não? Sim. Ou não, você falou, não, eu quero fazer agronomia, porque já estava lá inserido dentro do agro, professor? Sim, né? Desde como eu cresci na roça, digamos assim, né, você acaba tendo uma certa direcionamento, digamos assim, e também uma paixão, né, um gosto pelo agro. Mas como eu disse, mesmo a pessoa não sendo do agro necessariamente, por família e tudo, as oportunidades estão aí, né? Então a gente tem, lógico, excelentes alunos que são filhos de agricultor, que cursaram o colégio agrícola aqui em Palotina, por exemplo, ou Toledo, assim por diante, são ótimos colégios agrícolas, e hoje fazem parte, são alunos nossos, orientados nossos aqui, mas também tem excelentes alunos que vieram da cidade, da área urbana mesmo, sem vínculo direto com o campo. E também se empenharam, se esforçaram, entraram em grupos de pesquisa, grupos de extensão, enfim, de ensino, e hoje são excelentes profissionais, em diversas regiões do país, né? Quando a gente fala em agro, a gente fala só em soja e milho? Aqui na região fica muito mais fácil, né? Fazer soja e milho, né? A gente, como eu disse, a gente está imerso aqui na soja e no milho, né?
Então é muito legal isso, mas tem tantas outras culturas. A gente trabalha principalmente com soja e milho, mas também um pouco é pensar trigo, feijão, já trabalhamos já com algodão aqui na região, principalmente trabalhos em casa de vegetação, que a gente chama, né, ambiente fechado. E tem N possibilidades. E aí a nossa área, a gente trabalha muito com plantas daninhas, ciência das plantas daninhas, então os matos. Então a gente acaba pesquisando e tentando entender melhor essas plantas daninhas. Trabalhamos também com sementes, né, sementes de diversas culturas. Tudo vai ter a sua inter-relação, a sua interconexão. Né? Por que o trigo não dá certo, professor, aqui na nossa região? Ou no Brasil, o trigo não... O trigo... Ele não tem incentivo? O que falta para o trigo? Sim. Um dos pontos é o incentivo, né? E acaba tendo um valor mais baixo, acaba não sendo atrativo. Pensar esses últimos anos, pós-guerra na Ucrânia e tal, deu uma alta de valor do trigo, baixou um pouco o estoque mundial, enfim, uma série de instabilidades. E aí aumentou muito a área de trigo, né? Foi de 2,3 milhões de hectares e tal, passou de 3, 3,2, 3,5 milhões de hectares, avançou bastante. Só que esse ano a gente viu uma certa retenção, digamos assim, da área de trigo pelo preço, basicamente. Porque a gente tem sim capacidade, com certeza, tecnologia de produzir trigo de boa qualidade. Então tem empresas excelentes no Brasil, seja público ou privada, trabalhando com melhoramento de trigo, novas cultivares, assim por diante, novas tecnologias. E aí isso com certeza avança a qualidade de farinha, a qualidade do material de trigo. Diferente do que era no passado. O pessoal, o trigo brasileiro é ruim. Não. Isso aí não existe mais, se existe um dia. Mas falta às vezes alguns incentivos e atratividade, digamos assim, para a atividade. O Brasil, a gente fala do agro, a gente fala da região sul. O Brasil é agro em qualquer lugar? Sim. Ou não? Você vai lá para o Nordeste, vai lá para o Norte do país, é mais difícil. Hoje o Centro-Oeste é agro, né? Sim, mas, sim. Ou não? O Brasil é agro mesmo? Sim, o Brasil ele é um país, digamos assim, continental, né? Então tem diversas regiões, isso é o legal do Brasil. O Brasil todo tem o seu agro, algumas regiões um pouco mais limitadas por questões áridas, ou regiões de mata amazônica, com certeza a gente tem que preservar, enfim. Mas assim, a gente tem agro por todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. E aí o que vai mudando é o ambiente de produção. Então por isso é importante várias ações de empresas, instituições para desenvolvimento. O Brasil é um grande exemplo a nível de mundo de desenvolvimento de novas cultivares, desenvolvimento de tecnologia para o cerrado, então correção de solo de cerrado e assim por diante, para possibilitar altos níveis de produtividade em regiões que antigamente não se tinha agricultura. E isso a gente é exemplo a nível de mundo, por fazer mais de uma cultura por ano, 2 ou até 3, dependendo da região que a gente tem no Brasil, né? Então possibilita a gente ter 2 safras por ano, que isso é uma coisa rara a nível de mundo de acontecer. Então a gente tem várias tecnologias, vários avanços que a gente teve que não se tem em outro lugar do mundo. E às vezes a gente não valoriza isso, o quanto a gente, como brasileiro, como agro, né? A gente está desenvolvido. É porque a gente fala, né? A gente fala do agro, a gente fala do soja e milho. Né? Porque é a nossa região, é o que predomina aqui na nossa região. Sim. Mas o cara fez o curso de agronomia, fala, eu quero ir lá para o Nordeste. É outra realidade. Lá também tem milho, lá também tem soja, ou lá são outras cultivares? Sim, muda bastante de acordo com a região. Você vai pegar, por exemplo, o Oeste Baiano, região de Luiz Eduardo Magalhães, ali outras tantas cidades, mas Luiz Eduardo Magalhães é o mais famoso. Então ali é uma região que produz assim, fantasticamente soja, milho, uma região com muito pivô, tem algodão também e outras várias culturas anuais, feijão e assim por diante. Mas eles pegam regiões mais áridas, no Nordeste brasileiro, tem polos de fruticultura, polos de olericultura, que aí muda bastante o ambiente. Mas o aluno tendo uma boa formação assim, de disciplinas básicas, enfim, teóricas, e lógico, relacionando a teoria com a prática, ele consegue sim ir para um outro ambiente diferente de Palotina, digamos assim, da fruticultura e no polo de agricultura, e consegue se adaptar bem. E a gente tem excelentes professores aqui, colegas da fruticultura, olericultura e outras tantas áreas, que com certeza estão passando muito conhecimento e informação para os nossos alunos. Porque isso é conhecimento e informação, né? A universidade é isso, né? É repassar conhecimento e informação, é isso? Com certeza. E aí é sempre aquele tripé, né? Pesquisa, ensino e extensão. Então é o que a gente tenta fazer sempre muito bem. Seja, lógico, nas disciplinas de graduação, seja nos projetos de pesquisa, projetos de extensão rural, até isso que a gente está fazendo se caracteriza como uma extensão rural, né? Uma troca de informação, uma interação com a região, passar informações, passar resultados, tentar levar soluções para o agricultor, que é um dos nossos principais objetivos, né? Além, lógico, da formação de capital humano, passar essas informações, esses resultados de pesquisa, chegar até o produtor. Eu vou intervalo comercial, a gente vai falar de erva daninha, né? Beleza. Por que tem buva na cidade? Ou quais são os maiores problemas das ervas daninhas hoje na nossa região? O que a universidade tem pesquisado com relação a isso? Conversando com o professor Alfredo Paiola, da Universidade Federal do Paraná, especializado em ervas daninhas, professor? Exatamente.
A gente trabalha com grandes culturas, né? Pensar aí soja, milho, principalmente outras secundárias, digamos assim, como alguns comentam, né? E trabalha a parte de sementes e principalmente plantas. Então, tanto eu quanto o professor Leandro, que é meu irmão, um colega de trabalho aqui na UFPR em Pelotina. Então, um dos focos nossos nesses últimos anos foi a parte de pesquisa e extensão, na parte de ciência das plantas daninhas que a gente fala, né? Então, é a parte do estudo do mato ali, do INSO, como diria o produtor também. Então, a gente tenta buscar, a partir de informações da região, enfim, outras regiões do país, mas principalmente aqui, que é onde a gente reside, né? Soluções para o controle dessas plantas daninhas de difícil manejo. Pensar aí buva, que é muito famosa, e vem tantas outras crescendo em área e problemática nesses últimos anos. Né? Por que foram para esse campo? Por que foi lá se especializar em plantas daninhas? Olha, sendo bem sincero, quando eu era piá no campo lá já, o que a gente tinha que carpir, quem é do campo sabe aqui. Eu sou, até eu brinco às vezes com os alunos, eu sou meio traumatizado de ficar capinando, né? E aí, se de certa forma motivou, né? Pensar lá, década de 90, começo dos anos 2000, as plantas daninhas eram um problema muito grande, não como são hoje. Quando veio a soja RR, deu uma amenizada na situação, gerou uma zona de conforto com os benefícios da soja RR. E aí hoje a gente vive um cenário tão complexo quanto, ou até mais complexo, em algumas regiões, do que a gente convivia na década de 90. E aí isso daí, durante esse processo todo de filho de agricultor, pequeno agricultor e tal, a gente acabou desenvolvendo uma certa curiosidade nesse sentido, né? E aí trabalhamos, tanto eu quanto meu irmão, na área de plantas daninhas já na graduação, e depois mestrado, doutorado fui para São Paulo, USP, Exalc lá, e depois, quando voltei para Paraná, aqui para Pelotina, a gente seguiu principalmente nessa área de pesquisa, tentando buscar soluções para o manejo de plantas daninhas. Essas plantas que tanto nos incomodam, digamos assim, roubam nossa produtividade, exigem investimentos, às vezes, relativamente altos para ser manejados, né? Então é um problema muito sério as plantas daninhas hoje, não só a nível de Brasil, mas a nível de mundo. Na nossa região, qual que é o maior problema da planta daninha? É a nossa região, o mais famoso, assim, o maior, pensar em micro-região aqui, é a buva mesmo, né? São 3 espécies, Conísia canadense, sumatrense, mandarense, mas na nossa região, principalmente as sumatrenses, e elas são muito parecidas a nível de campo, né? A gente nem diferencia mais, é buva, é problema, mas outras vêm aumentando muito. Até, assim, abrindo um parênteses, assim, a que mais me preocupa no momento em si, a nível de Brasil, é o capim-pé de galinha, que ele é uma planta complexa pra caramba e vem trazendo muita dificuldade. Então a gente não conhece tão bem ela como a gente já conhece um pouco mais a buva. Tá, mas a nossa região e da buva acaba chamando mais atenção, mas eu acredito que dentro de alguns anos o capim-pé de galinha vai se equiparar ou até se ultrapassar em problemática a buva. Eu vou ficar um pouquinho na buva ainda, professor, porque se já conhece, já sabe, por que a gente não consegue eliminar a buva? Não, ótima pergunta, Jacques. A buva ela tem mecanismos de resistência, digamos assim, a vários herbicidas. Então lá atrás, primeiramente, resistência a glifosato, né? E aí depois na sequência inibidores da LS, que são lá a clorimurol, metfuron e tal, outros produtos bem conhecidos pelos produtores, né? E aí depois, com o passar do tempo, inclusive a nossa equipe aqui na região, com colaboradores, descobriu a resistência da buva para quat, né? E depois, um tempo depois, tanto nós quanto outras equipes a nível de Brasil, descobrimos a resistência da buva 2,4-D. E aí, assim, isso vai se somando, os casos de resistência vai se somando os problemas. Ou seja, manejos que eram muito eficientes num passado recente, hoje não controlam praticamente nada a buva, como se nós não aplicasse nada nela. E aí ela vai ficando no meio da lavoura, vai ficando no campo e vai causando muita perda de produtividade na soja. Perda muito maiores do que a maioria dos produtores conseguem mensurar ou compreender às vezes. Mas como é que eu vou combater? Como é que o produtor vai combater essa buva se ele já não consegue mais combater com todos esses produtos que você acabou de colocar aí? Não, a coisa está ruim, digamos assim, mas pode piorar ainda mais. Pode piorar? Ou seja, tem luz no fim do túnel? Sim, tem algumas ferramentas que a gente pode estar utilizando. A enxada é uma? A enxada é uma ferramenta, só que é uma ferramenta meio traumática às vezes, né? É verdade. Embora as últimas safras aqui a gente viu muitas áreas com capina. Eu confesso que não via tanta gente capinando lavoura. Verdade. Como eu vi nesses últimos 2, 3 anos, desde que eu era criança, meu pai cultivava algodão lá no centro-norte do Paraná. Muita gente capinando. Isso demonstra o quê? O quanto difícil está o controle dessa planta. Que, digamos assim, a última estratégia é a capina. Seja por custo, seja por onerosidade, enfim. Mas a gente tem ferramentas pensando assim, substituir lá o 2,4-D por outro salcicínico, substituir lá o diquat para quat banido, né, mas o diquat por glufosinato. Tem outras ferramentas que a gente consegue substituir. Às vezes vão exigir um pouco mais de conhecimento e investimento no manejo das plantas daninhas, além de herbicidas pré-emergentes que a gente chama, né? Aquele que mata a planta daninha durante o processo de emergência, não deixa ela nascer, não deixa o problema se criar, mata no ninho, digamos assim, né? Então hoje, mais do que nunca, é importante usar esses pré-emergentes. E aí, entender o quanto as plantas daninhas causam para nós de perda de produtividade. Até depois, se puder comentar um pouquinho mais nesse sentido. Pode à vontade. A gente tem bastante trabalho nesse sentido, já que são de mostrar ao produtor o quanto a planta daninha causa de perda de produtividade, o quanto ela rouba da gente, seja competindo por água, luz, nutrientes, espaço, seja interferindo
no nosso sistema como um todo, né? A BUV é uma das que a gente tem mais trabalho, seja dissertação, de mestrado, trabalho de iniciação científica, TCC, assim por diante. Teve um excelente trabalho orientado nosso aqui de Palotina, o Juliano, que trabalhou na dissertação de mestrado dele com a BUVA, né? E vários, tantos outros trabalhos. E assim, de uma forma mais direta, pensando em perdas de produtividade da BUVA, a gente tem um compilado de informações de vários anos, vários experimentos que mostram que uma planta de BUVA por metro quadrado, uma planta, ouvintes, uma planta por metro quadrado, ela causa a perda de 14%. 14% na nossa lavoura. Pensar uma área de produtividade de soja aí, próxima a 4 mil quilos por hectare, que vai dar seus 70 sacos por hectare. Pensando em alqueire, que na região é mais popular, às vezes 170 sacos por alqueire. Pensando em 14%, a gente vai perder algo próximo a 10 sacas por hectare. Pensar no preço da soja hoje, tentar ficar mais fácil a conta, pensar na soja próxima a R$100 a saca. 10 sacas vezes R$100 vai dar R$1.000 por hectare que a gente perde. E a gente faz uma continha, tentando fazer uma analogia, né? Pensar numa área de 300 hectares, vai dar uns 120 e poucos alqueires ali. 300 hectares são R$300 mil que a gente perde. Com a competição, interferência da BUVA com a soja. Uma caminhonete zero. É uma caminhonete zero. Até a gente briga bastante, né? Pensar hoje os preços da tabela FIP aí, a Hilux vai dar um pouco mais de 300 mil, a SRX e tal, mas pensar hoje uma S10, LTZ, uma Amarok, a Highline, vai estar pouco menos de 300 mil. Então a gente perde uma caminhoneta zero a cada 300 hectares, 120 alqueire, com uma plantinha de BUVA por metro quadrado. E se a gente vai, se me permite, até para gramíneas, a gente estava falando de capim pé de galinha, capim amargoso, que é bem conhecido, inclusive a gente vê muito na área urbana, que essas plantas em área urbana e periurbana, né? A perda de produtividade ainda é maior. Pensar em capim pé de galinha, capim amargoso, a gente perde 22%. Com uma touceira, né, que é a gramínea touceirada uma touceira por metro quadrado, a gente perde 22% da lavoura. Então 22% é muito dinheiro. E aí, fazendo uma analogia de novo com caminhoneta, né, se antes a gente perdia com a BUVA uma S10, uma Amarok, por a cada 300 hectares, 120 alqueires, sobrava uns troquinhos, digamos assim. Pensando no capim amargoso, capim pé de galinha, a gente perde hoje uma Dodge Ram a cada 300 hectares, 120 alqueires. Algo aí mais próximo a R$450 mil, pouco mais, aí que vai estar mais ou menos lá, a Dodge Ram 2.500 ali, os 2, 3 modelos que tem. Então a gente perde algo próximo, às vezes, a R$500 mil. Então é muita perda. A gente sempre enfatiza isso, seja como professor, pesquisador, extensionista, seja como agricultor, filho de agricultor. Porque a gente tem que entender o quanto a gente perde para a gente poder investir mais no sistema de produção. Não só em herbicidas, obviamente, mas também no sistema como um todo. Cultura de cobertura, rotação, integração, enfim, N formas de controle. E a gente sempre destaca, até para tentar concluir esse ponto, né, que às vezes a gente comenta isso para o produtor, de novo, a gente é filho de agricultor, a gente entende bem essas dores, né? Às vezes o produtor pensa assim, não, mas não pode perder tanto assim, e perde, pessoal. Perde, isso não é só resultado nosso, tem resultado de vários outros colegas do Brasil, mostrando perdas extremamente altas com plantaninhas. E a gente sempre lembra que, pensar nas últimas décadas, o ciclo das culturas como a soja diminuiu bastante, o teto produtivo aumentou muito. Consequentemente, a perda de produtividade é muito maior do que a gente tinha na década de 90, década de 80, em que o ciclo era absurdamente mais longo e o teto produtivo muito mais baixo. Então hoje a gente perde, sim, com certeza, muito mais produtividade do que a gente perdia no passado, infelizmente, com as plantaninhas. Eu vou intervalo comercial, professor. O Elias na hora está mandando um abraço para você. O presidente do Sindicato Rural Patronal Edmilson Jabores mandou hoje, Jacques, esse pesquisador, o professor Alfredo da UFPR, é referência nessa área de pesquisa e sempre está à disposição do agro, disse ele. Olha, o professor Alfredo daqui a pouco tem que ir para o campo, né? É isso? Sim, aula no campo? Aula prática com a turma de agronomia, sexto semestre, que é a disciplina de ciências das Tanzanias, inclusive, né? É o principal assunto que a gente está comentando aqui hoje. Aí daqui a pouco a gente vai para o campo. Aonde vocês vão? Para o lado de Manipali. Ali para o lado de Manipali, para verificar alguns experimentos, enfim, áreas demonstrativas no campo, para ver um pouco na prática o que a gente teve na semana passada, atrasado na teoria, em sala de aula. Então, aplicar na prática esse conhecimento visto na sala de aula. A gente fala sempre na agricultura, a gente fala de a buva que hoje está na cidade. Como é que eu vou combater essa buva na cidade? É na enxada mesmo? É mais fácil do que lá na lavoura? Na cidade, até a gente sempre comenta isso daí, a importância de manejar também na área urbana, periurbana, as plantaninhas, né? Então, aqui na nossa região é muito nítido, às vezes, ver algumas áreas urbana e periurbana, buva, capim amargoso, tantas outras plantaninhas. Elas produzem semente, muita semente. Pensar hoje uma planta de buva pode produzir seus 350, 400 mil sementes. E a semente muito leve, vai com o vento, muito fácil. Pensar o capim amargoso pode produzir 75, 80 mil sementes, uma touceira, no ciclo de um ano. Isso daí é muita semente leve também. Então é importante ter essa interação de novo, né? Campo, cidade, porque às vezes se procura um lugar a semente, se espalha e assim vai. E aí é muito interessante aqui na região, até recente, teve o colega da UFPR de Curitiba veio visitar aqui, acompanhar alguns experimentos.
Aí ele ficou surpreso, porque os terrenos da cidade aqui, não todos, uma parte deles, obviamente, tem muita búvia margosa. Ele falou, nossa, cara, aqui tá cheio de búvia margosa, os terrenos vazios, né? Eu achava que quando você tirava uma foto e postava e tal, você procurava um terreno, mas assim, tem bastante assim. E a importância de fazer como algumas pessoas fazem de forma fantástica, né? Vão lá, limpam o terreno, plantam uma graminha, assim e tal. Da mesma forma, o agricultor. A gente tem aqui também, isso eu digo por colegas que vieram de outras regiões aqui e viram propriedades em diferentes regiões de Palotina, com graminha plantada ali na beira da rodovia, do carregador, ficaram impressionados. Nossa, como o produtor cuida bem, isso é muito importante, porque às vezes a plantaninha começa naquela beira de estrada, naquela beira de carregador, e vai liberando semente, e a semente vai entrando dentro da lavoura. É o que a gente chama de um manejo mais preventivo, antes do problema entrar, ou evitar que ele entre de uma forma tão acentuada na nossa lavoura, né? A gente tem o cuidado, né? Acho que se todos cuidarem, né? Sim. Todos cuidarem, nós vamos ter menos problema. Que problema vai ter sempre? Sim, sempre vai ter, né? Mas você vai conseguir diminuir um pouco, minimizar um pouco os danos, né? Então o problema a gente sempre vai ter nesse tipo de agricultura, e aí está a importância dos trabalhos nossos com pesquisa, assim por diante, para tentar resolver, tentar trazer soluções para esses problemas. Porque assim, a planta daninha, como outros, né, são seres vivos, então se adaptam ao ambiente. Então, se a gente faz sempre o mesmo manejo, usa sempre o mesmo herbicida, sempre a mesma ferramenta, ela vai se adaptar àquilo. Vai desenvolver estratégias, mecanismos para resistir a essa forma de controle. E aí vai se propagar no espaço, no tempo. Então, é a importância nossa de conseguir entender essas plantas daninhas e conseguir manejá-las da melhor forma possível a partir disso. E a tiririca? O que o cara faz com a tiririca que não tem jeito? A tiririca, por muito tempo... Já estudou a tiririca? Sim, por muito tempo no passado, ela era considerada a pior plantaninha do mundo, né? Top 1, digamos assim. Aí hoje tem outras, como a gente fala de buva, capim-pé de galinha, margoso e tal. Ela não é a pior do mundo. Mas o grande problema dela... Ela está entre as piores. Tá entre as piores ali. E um dos grandes problemas dela é que elas propagam por semente, bulbo, rizoma e tubérculo. Então, por diversas formas, vias de propagação. E aí aquelas tubérculos, enfim, vai descendo ao solo, às vezes você vai lá e arranca, mesmo quem está em casa, ele vai lá e arranca com a mão, a tiririca no meio do jardim, no meio do gramado, ela quebra, sai aquela parte e quebra. Depois ela brota de novo. Então é difícil ter o manejo dela mesmo nesse sentido, né? Porque ela vai descendo e vai soltando as estruturas reprodutivas e a gente não consegue arrancá-las todas. E aí sempre quebra e fica alguma, depois brota e sai de novo. Pensar em áreas de olerícolas, por exemplo, canteiros, né, de olerícolas, a tiririca é um problema seríssimo mesmo. Você não consegue manejá-la de forma totalmente eficiente. Né? Não tem o que fazer? Tem algumas possibilidades, desde manejos mecânicos, mas ela rebrota. Tem alguns herbicidas que a gente consegue utilizar, mas não vai resolver 100%. Então vai ter que ser um manejo mais continuado, digamos assim, mais acompanhado. Então, além de fazer, lógico, a intervenção mecânica, a intervenção por herbicida, continuar com intervenções físicas, barreiras físicas, pensar ali em camadas de palha, assim por diante, né? Canteiros, às vezes tem aquela lona por cima do canteiro ali, onde a gente faz os furinhos e põe as olerícolas, como a alface, tantas outras, a moranguinho, põe ali em cima. E isso vai ajudando a diminuir esse problema da tiririca, com o tempo. Né? Professor, eu não sei se é da sua área, mas vou fazer uma pergunta. Vi uma árvore aqui na frente e as formigas cortadeiras quase acabaram com ela, do outro lado da rua. A formiga cortadeira é um problema sério dentro da área? Sim, principalmente na silvicultura. Pensar em eucalipto, aqui na região temos um pouco de eucalipto, né? Outras regiões do país têm mais eucalipto. A área de eucalipto aumentou muito nesses últimos anos, às vezes a gente não se dá conta o quanto que tem de área de eucalipto. Tem informações que passa de 10 milhões de hectares de eucalipto no Brasil, floresta plantada. E aí, pensar em áreas de floresta plantada, a formiga cortadeira, ela estraga muito no início do eucalipto. Então, é um problema seríssimo, diria com certeza um dos maiores problemas na silvicultura, a parte de plantaninha e as formigas que vão detonando, comendo as plantas jovens de eucalipto que são transplantadas para o campo. Tem um ditado que diz que o mundo vai cair de tanto formiga cortadeira. É uma coisa que não tem como acabar? É difícil? Sim, é difícil. A gente tem que controlar? Tem que tomar cuidado com o controle em si dela também, né? Usar práticas, digamos assim, mais adequadas e tal, para não ter problemas ambientais. Então, assim, a formiga cortadeira é um problema muito sério, pelas características que ela tem, enfim, se desenvolvendo. E também, obviamente, não só para a formiga, mas pensar em tantas outras pragas, doenças. Tem os métodos de controle que vêm sendo muito estudados nos últimos anos, que é o controle biológico. Então, o controle biológico na área de plantas daninhas também tem. Está um pouco, não tão avançado como está na área de pragas e doenças, mas o controle biológico é extremamente importante. Então, conciliar as ferramentas de controle, como a gente vem falando, mecânico, físico, a parte de químicos, né? Também com controle biológico. Isso é uma tendência, sem dúvida nenhuma, a nível de mundo, utilizar da melhor forma possível esse controle biológico. Inimigos naturais, uma série de coisas. Bom, pessoal, o vereador vai mandar aqui um abraço para você. O homem não gosta de enxada, mas é fera no conhecimento. É isso? Quando você não gosta de uma coisa, assim, vamos trabalhar diferente? Vamos tentar buscar solução de outra forma, né? Porque a enxada, infelizmente, até hoje tem que capinar. Às vezes, pensando em experimentos, né? Tem que capinar, sempre tem o tratamento que a gente fala, a parcelinha de testemunha, que a gente vai lá e deixa capinado para comparar com os outros
dos outros posicionamentos, dos tratamentos, né? Mas a capina é um negócio desumano quase, né? Então, assim, capinar não é nada gostoso. Quem já capinou e capina aí na roça sabe como é que é. Pegar um dia que nem hoje, já está começando quente, imagina você com uma enxada na mão capinando uma roça, né? Não é uma coisa muito legal, muito gostosa, né? Professor, vamos falar aquele que você falou antes lá, o capim pé de galinha, que é o que você falou que agora é o grande vilão, é isso? Sim, do sim. setor da agricultura hoje? Sim, ele muito nos assusta. Pensar hoje o cerrado brasileiro como um todo, ele já é a pior plantaria do cerrado brasileiro. E ele vem aumentando para a nossa região, vindo de diversas formas, né? Mas pensar será que ele vem? Uma das Se formas... não é daqui, por exemplo. Isso. Ele tem uma dispersão em grande parte do Brasil já, né? Desde muito tempo. Pensar em São Luís e assim por diante, né? Só que tá vindo de outras regiões. Uma das suspeitas é por máquinas e outras formas, né? Não que o produtor não limpe máquina, ele limpa, mas a semente dele é muito complexa, pequenininha, às vezes fica enroscado num canto da máquina, e aí isso acaba sendo levado de uma região para outra. E aí isso vai se espalhando. E na nossa região a gente vem observando principalmente as áreas mais arenosas, indo para o lado ali de Alto Piquiri, Brasilândia, Francisco Alves. Ele tem um início de desenvolvimento um pouco mais favorecido em áreas mais arenosas e principalmente em áreas mais compactadas. Por exemplo, a beira do carregador, o rastro pulverizador, e dali ele vai se espalhando pela lavoura como um todo. E aí, nesse sentido, a gente tem vários experimentos nesses últimos anos. Essa safra também, um monte de experimento de novo no campo, em parceria, uma das maiores parceiras nossas, com certeza, que é a Cevale, tentando fazer trabalho no campo, experimento no campo, tentar achar solução para essa planta. Porque essa planta, como eu disse, ainda não é aqui, talvez o maior problema aqui por causa da buva na nossa microrregião, mas a nível de Brasil ela já é o maior problema. E infelizmente a tendência dela é aumentar aqui na nossa região. Então a dificuldade de controle dela é muito grande, ela compete muito com a soja. Como eu tinha falado antes, a buva lá, uma plantinha no metro quadrado, 14%. Um capim pé de galinha, uma touceira no metro quadrado é 22% de perda de produtividade. Ela compete demais com a soja, reduz muito a produtividade, chega com certeza a atrapalhar a colheita, ali, as operações mecânicas que a gente vai ter na lavoura. Então é uma planta extremamente agressiva e adaptada à nossa região e outras regiões do país. Né? Olha, eu não entendo muito de agricultura, eu sempre falo com meu amigo Sérgio Araldi, nós que plantamos soja, né, eu brinco com ele sempre, mas está difícil para o produtor? Sim, sim, os desafios sempre existiram, né? Mas tem hora que parece... Está ficando caro plantar, está ficando caro cuidar? Sim, sim, exige um investimento bem significativo, né? Então a gente tenta até pensar mais na lógica de como investimento, né? Porque desde que a gente faça um posicionamento bem feito, seja para a planaria que a gente falou bastante hoje, seja para praga, doença, enfim, outros males que tem, desde que esse investimento seja bem feito, a gente vai ter um retorno, pensar no sistema de produção nosso, no sistema agrícola nosso. Gasto, digamos assim, o gasto, o cara, é quando você faz o investimento de uma forma, às vezes, errada, enfim, né, e não tem um retorno em cima daquilo. Mas a gente entende, principalmente, de novo, pensando como família de agricultor, ainda mais essa safra atual, aí, que os preços caíram bastante, da soja, do milho, do trigo, está gerando uma situação bem complexa nesse sentido, né. Então vai somando fatores de preocupação, enfim, de preocupação como um todo, né, do produtor. Então a gente entende e compartilha essas dores. Por isso que a universidade está aí, no trabalho, na pesquisa, você, professor, seu irmão e demais, né, que fazem parte aí do curso de agronomia, estudar tudo isso para poder trazer uma solução melhor com gasto menor para o produtor? Sim, sim. Aquela palavra extremamente importante, né? Sustentabilidade, né? Conseguir conciliar ali a parte ambiental, social, econômica da melhor forma possível. Então é isso que a gente tenta fazer muito nos nossos trabalhos, pesquisa, extensão, logicamente a parte de ensino, para tentar levar soluções da melhor forma possível. Então a gente agradece de novo o convite e oportunidades como essa, né, para estar falando aqui com vocês, ouvintes. E também a gente trabalha em diversas ações, além da pesquisa, como eu vinha falando, né, a parte de extensão rural e extensão rural digital, né? Então temos aí canal no YouTube, temos aí as redes sociais, seja pessoais minhas, seja do nosso grupo de pesquisa, que é o Supra Pesquisa. Então a gente tem hoje um pouco mais de 40 alunos de graduação trabalhando com a gente nesse grupo de pesquisa, na Supra Pesquisa. Quem estiver ouvindo e quiser seguir lá, Instagram e outras redes sociais, só botar lá Supra Pesquisa, você vai encontrar. Ou as minhas redes particulares, né? Botar lá Alfredo Júnior Paiola, Alfredo Júnior Paiola Albrecht, esse último sobrenome é um pouquinho mais complicado, né? Mas tem lá as minhas redes sociais, seja Instagram, LinkedIn e outras tantas. E o canal do YouTube nosso, que é Professores Alfredo e Leandro. Então, quiserem seguir lá, puderem seguir, a gente está postando informações, materiais, tentar a informação chegar onde é preciso. Porque, assim, a gente trabalha muito com pesquisa, só que a informação não chega onde precisa, não chega no produtor rural lá na ponta. Então, a gente tenta fazer da melhor forma possível essa extensão rural, seja em dias de campo, presencial, ali, seja extensão rural digital. A gente aprendeu bastante nesse sentido, nesse período de pandemia e tudo mais, né? E a gente vem investindo bastante energia, bastante tempo nisso. Porque a gente vê isso, né, professor? A pesquisa é isso, é levar, não adianta só você pesquisar e ninguém ter esse conhecimento, é levar esse conhecimento para o produtor.
produtor, Sim. é ele poder ter esse canal também de saber o que acontecer, e na universidade também Exatamente. se informar, professor? Sim, sim, com certeza, muito bem lembrado, né, Jackson? A gente tenta levar da melhor forma possível essa via de mão dupla, digamos assim, né, os produtores trazerem até nós os problemas, e isso aqui na região, a gente sempre agradece muito os produtores rurais, Sindicato Rural Patronal, Sociedade Rural, que a gente participa aqui também em Palotina, que ela nos traz algumas demandas, digamos assim, algumas dificuldades de controle, nos ajuda, às vezes, o determinado produtor vem estar com problema na sua área, como a gente tem agora em Braslândia do Sul ali, parceria com a Cevale, e aí nos procuram, a gente vai lá, instala experimento em loco naquela área para resolver o problema do produtor, naquela área, naquele problema, naquela situação dele. Então fica até o convite para quem está nos ouvindo, às vezes tem problema na sua área com alguma planta daninha, está com dificuldade de controle, pode nos procurar sim na universidade, que a gente vai fazer o possível. Às vezes a gente não consegue por falta de tempo, enfim, recursos, mas o que estiver ao nosso alcance, com certeza faremos. E até um outro convite nesse sentido, Jackson, a gente trabalha muito com monitoramento de resistência de plantas daninhas a herbicidas, monitoramento da resistência delas. A gente teve muitas descobertas com relação ao bulbo, como a gente já comentou, e outras espécies de plantas daninhas, seja aqui, seja no Paraguai, que a gente, até a pandemia, a gente tinha muitas interações no Paraguai lá com convênio, com a universidade e tudo mais, né? E aí para poder monitorar e mapear onde está o problema. Então essa planta daninha não controla com esse produto, e daí? O que a gente vai utilizar para controlar ela? Então fica o convite do produtor que na área dele lá, ele aplicou um determinado herbicida lá, né, um mata-mato, que controlava aquela planta daninha e não controlou. Tá lá aquela planta daninha meio estranha, uma reboleira na área lá, ele pode sim, deve, né, até se possível, coletar essa semente e nos entregar. Ali na universidade, pode ir na portaria mesmo ele entregar, que a gente vai estudar isso daí num ambiente fechado, controlado, uma casa de vegetação, para entender o que está acontecendo. Se é um novo caso de resistência, se é um outro problema, para a partir disso buscar soluções, né? Professor, obrigado pela presença. Foi muito bom a gente falar desse assunto. Não tenho conhecimento, mas aprendi muito. Tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo aprenderam. E deixa aí ao produtor rural a importância do sindicato, sempre aí o Edmilson, todo o pessoal do sindicato, levar esse conhecimento aos nossos produtores. Obrigado, professor. Beleza, eu agradeço de novo a oportunidade, o convite, né? E como coloquei aqui agora há pouco, sigam, enfim, nossas redes sociais, procurem, né? Tendo problema, a gente vai fazer o possível para trazer soluções, as soluções mais adequadas, mais sustentáveis possíveis aí.